Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Estamos juntos aqui na comunidade Bom Pastor, esperando por vocês. E agora a gente tem um tempo para mergulhar um pouquinho na palavra de Deus, compartilhar um pouquinho do que ela pode ensinar para a gente. Hoje a palavra de Deus é viva, ela não é uma coisa que a gente trata como se fosse um artefato arqueológico que só indica coisas do passado. Não, ela fala para o dia de hoje e a gente quer fazer isso com você agora, compartilhar um pouquinho a leitura da palavra e juntos a gente vai descobrindo como ela ilumina os nossos passos. Você está com a gente na partilha entre irmãos. Se você gosta de estar com a gente, curte, compartilha, comenta, vamos mexer um pouquinho aí nas nossas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas e vamos em frente, vamos começar. Laura, minha irmã, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bom nesse frio gostoso, frio com sol, né, no Rio de Janeiro, um tempo bom. Padre Antônio, no último podcast, teve um oi da Alemanha. Legal. Olha, daqui da Alemanha, mandando bom. um abraço pra gente. E viva a internet, faz E essas viva a coisas, internet. né? Aqui nesse frio de carioca, né, Laura? 19 graus não é frio, né? Mas O só senhor no ainda Rio de Janeiro. tá com manga curta, eu sou meio mais friorenta. Não, tá certo. Frio de carioca, a gente sente frio, aí coloca um casacão e chinelo, né? Pra ficar... Com meia. Exato, bem carioca, bem carioca. Mas vamos nós. Laura, como é que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai compartilhar Padre hoje? Antônio, assim, eu estava pensando, todo mês de junho, na primeira leitura, né, da liturgia da missa, foi Gênesis, que bênção, né, a gente... E agora em julho, começou, se eu não me engano, segunda passada, com Êxodo, né? Nem vi como é que vai ser setembro, mas assim, senti, né, a igreja nos chamando, né, para a gente pegar esses livros do Antigo Testamento. Aqui na partilha entre irmãos, acho que a maioria, tirando os Salmos, que a gente teve a oportunidade de partilhar, acho que a gente pegou Efésios, a gente pegou Apocalipse. Então, eu estava assim com muito desejo, Padre Antônio, que as pessoas, eu acho que ainda têm, de uma forma geral, uma certa dificuldade com o Antigo Testamento, né? Então, como a igreja está nos dando, né, agora em julho, pensei da gente, então, pegar algum texto do Antigo Testamento. Então, a pergunta é, que texto do Antigo Testamento, assim, vai no seu coração? Olha, Laura, você falou, né? A gente está lendo com a igreja na liturgia, que é uma maneira boa de ler os textos, né? Não só é ótimo ler a Bíblia individualmente, né? Pessoalmente. Sim, em casa. Claro, lógico. Isso é muito bom. Mas quando a gente lê no contexto da liturgia, a gente lê com a igreja. E como a gente leu em junho Gênesis, eu queria aproveitar pegar uma história, porque eu acho que ela pode ajudar a gente a entender também não só o que a história tem a nos dizer, mas como um católico lê o Antigo Testamento em unidade com o Novo. Uhum. A história de José do Egito, eu acho que ela pode ser bem legal para a gente tanto tirar coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, né, nossa vida prática. As pessoas gostam de encontrar isso na Bíblia, e de fato a gente encontra. A Bíblia não é um livro de teorias religiosas, é um livro que fala de Deus caminhando com a gente, construindo um caminho com a gente. Então, é claro que a gente tira lições para a nossa vida prática, como encontrar Deus no nosso caminho. Só que talvez muita gente tenha dificuldades com o Antigo Testamento, justamente porque a gente entende assim, Antigo Testamento corta Novo Testamento. Quando, na verdade, a gente tem que ler a palavra de Deus como uma unidade. Então, eu entendo melhor o Novo quando eu compreendo que ele faz uma unidade com o Antigo Testamento. Eu só compreendo o Antigo quando eu percebo que ele aponta como uma promessa em direção ao cumprimento, que é o Novo Testamento. Obviamente, do Antigo para o Novo Testamento, há um caminho e há um transbordamento. Então, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, ele não é apenas uma continuidade do Antigo Testamento, mas ele traz um novo que transborda, que vai além dos esquemas que
há no Antigo Testamento, né? A revelação que Deus faz de si mesmo para a gente através de Jesus, ela vai muito além de tudo aquilo que era esperado no Antigo Testamento. Mas é uma mesma história da salvação. E a gente só pode entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento numa unidade. E talvez seja para muitos cristãos, católicos, o que falta como um horizonte de compreensão. Então, o Antigo Testamento, cada história e todo ele, eu só compreendo se eu entendo que faz parte de um caminho em direção ao Novo Testamento. O Novo Testamento não é só uma continuidade do Antigo, mas é um transbordamento, vai muito além, surpreendentemente, do que o Antigo Testamento poderia intuir. Por outro lado, eu só entendo o Novo Testamento dentro do horizonte que o Antigo Testamento me dá, no contexto dessa história da salvação que Deus foi fazendo com a humanidade e com o povo de Israel. Então, vamos pensar assim, não é uma mera continuação, não é uma ruptura absoluta. Algumas pessoas falam, porque o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, né? Não é uma ruptura absoluta, não é uma simples continuidade, mas há uma unidade sem a qual a gente não entende bem, nem o Antigo nem o Novo. Né? Então, eu acho que, tendo isso em mente, a gente começa, vamos dizer assim, a vasculhar o Antigo Testamento de um jeito um pouquinho melhor, né? Sem querer compreender tudo a partir dele e se resumindo a ele, porque não é possível. Então, o Antigo Testamento, para nós que somos cristãos, ele não se esgota nele próprio, ele tem um sentido que é próprio, mas não se esgota ali, né? Tudo que ele tem a nos dizer não se esgota ali, né? Ele aponta para algo adiante, né? E sem essa compreensão não rola, né? Então a gente acaba ou tendo uma visão muito reduzida do Antigo Testamento ou olhando para ele sempre em contraposição com o Novo, o que já causou muito problema na história da igreja. Né? Toda hora. Existe uma série de probleminhas e problemões, né? Que a gente pode chamar de heresias ao longo da história da igreja, que no final ou começavam ou desembocavam numa dificuldade com o Novo Testamento, por uma série de motivos, né? Padre Antônio, quando o senhor falava, me lembrei logo a primeira palavra de Jesus no início da pregação da vida pública dele, foi dizer: eu não vim abolir a lei ou os profetas, né, que é Mateus 5, mas eu vim para levá-los à perfeição. E passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. E aí eu fiquei lembrando quantos momentos da vida de Jesus ele se refere a trechos, até na cruz, né, Padre Antônio? Ele se refere, né, ao Antigo Testamento. Já é um sinal de que a gente precisa ver nessa unidade que o senhor falou, né? Sim. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Amém. Né? Em tudo, em tudo. A lei aponta para ele, os profetas apontam para ele, o culto do Antigo Testamento aponta para ele. A aliança do Antigo Testamento exige uma nova aliança. Se você der uma olhadinha de modo especial nos livros dos profetas, você vai ver que ninguém, como é que a gente pode dizer, recusa o valor da aliança que Deus fez com Israel por meio de Moisés, por meio de Abraão, mas os profetas percebem, isso ainda não é tudo. Isso ainda não é tudo. Então eles falam de uma nova aliança, né, escrita nos corações. O culto que há em Israel, também o culto que se estabelece no templo, quando primeiro com Davi e Salomão se institui um culto em Jerusalém mais centralizado, depois quando Israel volta do exílio e se rearruma esse culto no templo que vai ser reconstruído, esse culto, os judeus tinham claro que ele é sombra de algo maior.
quando se diz que Moisés edificou, né, o tabernáculo e as coisas que havia no tabernáculo, porque Deus deu a ele a visão do que havia no céu. Portanto, tudo que Moisés fez no tabernáculo, o modo como ele o construiu, era sombra de uma realidade maior. Tudo isso mostra que, na consciência do povo de Israel, havia clareza de que todo aquele regime que a gente chama hoje de Antigo Testamento apontava para algo maior. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Então, quando ele diz nada vai passar, significa nada disso está sendo jogado fora, nada disso está sendo negado, né? Mas Jesus é ainda, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né? Não um abolidor da lei, deixa para lá, ele é mais exigente, né? Se você der uma olhada no Novo Testamento, vocês ouviram o que os antigos disseram, eu porém vos digo. Jesus, quando ele faz essas coisas, na verdade ele está fazendo duas coisas. Ele está usando um expediente que era comum no tempo dele. Quando os mestres de Israel iam falar para as pessoas sobre mandamentos, sobre práticas de vida, e, por exemplo, um mandamento dizia, sei lá, né, não furtarás, eles pensavam que para que uma pessoa fosse fiel a esse mandamento, não bastava que ela simplesmente não fizesse o que na letra estava escrito, não roubar. Mas era preciso que ela entendesse que ela devia criar ao redor dela uma cerca, hoje a gente chamaria uma linha amarela, que nem aquelas têm no metrô, que ela não deveria atravessar caso em algum momento ela não quisesse cair naquele mandamento. Então, os rabinos diziam não só não furtar, como não, por exemplo, sei lá, não é um exemplo real, não pegar as coisas emprestado e não ter clareza do que você está pegando emprestado, de tal maneira que você não devolva depois. Né? Então, eles criavam uma cerca em torno dos mandamentos, mostrando que, olha, a letra do mandamento diz isso, não faça isso. Mas se você, de fato, não quer fazer isso, você tem que parar uns 3 passinhos antes, porque senão você corre o risco de cair. Jesus usou muito isso. Então, quando ele diz, se você olha para uma mulher desejando possuí-la, você já cometeu adultério aqui. Então, Jesus está dizendo, muito olha, bom. Coloca a linhazinha amarela, que nem tem lá no metrô, e dá 3 passinhos para trás. Não chega muito perto, senão você cai. Então, essa é a primeira coisa que Jesus está fazendo, né? Ele está usando um expediente que já era usado no tempo dele. Mas a maneira como Jesus faz isso, quando ele diz, eu, porém, vos digo, talvez a maioria dos mestres lá de Israel no tempo dele diria, ei, então você está dizendo que você é o Messias, porque o Messias seria o único que teria autoridade para falar coisas desse tipo. Eu, porém, vos digo, e aí ele ou amplia uma exigência da lei, ou, enfim, o único que poderia dizer, quando se tratasse de alguma coisa da lei de Israel, eu, porém, digo a vocês isso e aquilo, façam assim, seria o Messias. O Messias teria esse direito. Os outros indicavam uma cerca em torno dos mandamentos para você não chegar perto de cair. E Jesus fez isso. Mas o modo como ele fez isso foi além da conta. Então, de alguma maneira, ele estava dizendo ali, olha, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Eu, porém, vos digo. Então, havia no tempo de Jesus, como há até hoje, uma consciência de que há uma Torá do Messias, ou seja, há uma lei do Messias. O Messias tem o poder não de reverter a lei ou desfazê-la, né? Mas ele tem o poder de dar o verdadeiro sentido da lei de tal maneira que aquilo tem uma autoridade. Jesus fez isso, né? Então, Jesus está dizendo, olha, eu não jogo fora nada do que há até aqui, mas eu dou para vocês o perfeito entendimento. Eu levo vocês mais adiante. E eu cumpro tudo isso. E aí Jesus, em alguns momentos, ele de fato não revoga a lei,
ao contrário do que em alguns momentos da história da igreja alguns cristãos hereges pensaram, quer dizer, ser cristão é não ter lei, mas ele faz a gente entrar na dimensão, como Paulo diz, da lei do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não para na letra da lei, ela é levada mais adiante, né? Então ela de fato vive uma vida que, se você comparar só com o que a lei oferece, vai muito mais longe, exige muito mais generosidade. Mas não é porque ela está cumprindo uma lei que, diga-se de passagem, né, os próprios judeus não conseguiam, mas é porque ela está sendo movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo te leva muito mais longe. Ele te alinha muito mais profundamente com a vontade de Deus, que no fundo é o lado positivo da lei, mostrar o que Deus quer. Então Jesus traz para nós o Espírito Santo, nos enche com o Espírito Santo e mostra, olha, ele leva vocês mais longe. Os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né, perdoa 70 vezes 7. Né? Então, acho que até então ninguém tinha falado isso. Isso é muito mais. Né? Agora, não é um muito mais que a gente faz tentando cumprir a lei. É um muito mais que a gente só consegue porque o Espírito Santo nos leva mais longe. Essa é que é a diferença do negócio. Porque senão a gente volta para o Antigo Testamento. Além de tudo que já tinha no Antigo Testamento, mais uma. 70 vezes 7, ou mais outra. Jesus não veio para dar mais uma quantidade de mandamentos. Jesus veio para levar à perfeição a lei, não exigindo da gente um cumprimento que a gente não dá conta, mas nos dando o Espírito Santo, fazendo com que o nosso coração se alinhe com o coração do Pai. Então, ele assume todo o Antigo Testamento, ele sim cumpre toda a lei à perfeição, e nos dando o Espírito Santo, ele nos apresenta uma vida nova e nos capacita para uma vida nova, que não é só um andar na linha, porque isso é a lei, né? E tem cristão que acha até hoje, não, mas eu sou uma pessoa, se bem eu não faço, mal eu também não faço, e não sei, sabe, anda na linha, o trem te pega, né, filho? Então você tem que o que Deus quer para nós é algo mais. Né? Nossa, Padre Antônio, enquanto eu ouvia, me deu uma vontade de estudar teologia, estudar a palavra de Deus mais. Agora, então, Padre Antônio, de vez em quando na missa a gente ouve o sacerdote falar, né? Essa expressão prefigurar, né? Então, o senhor citou José do Egito. Ele, assim, até eu que não fiz teologia, posso dizer então que José prefigurou Jesus? Certo. As histórias do Antigo Testamento, pessoas, coisas, elas todas, é como se fossem... Como é que a gente pode comparar isso? Sei lá, como se fosse um funil. Né? Se você olha para um funil, você vê assim, né? Então você vê, elas todas têm uma consistência em si próprias. Deus está fazendo algo na vida dessas pessoas, só que essas pessoas fazem parte de uma história da salvação. E nessa história da salvação, aos olhos do Pai, desde lá de trás, né, tudo aqui aponta para algo maior, que é o cumprimento em Cristo. Então, cada uma dessas histórias pessoais do Antigo Testamento, circunstâncias de vida de pessoas, objetos de culto no templo, por exemplo, a construção do templo, tudo isso aponta para um plano de Deus que tende à perfeição, tende ao cumprimento. E esse cumprimento para nós cristãos se chama Jesus. Não é uma coisa, não é uma... as coisas do templo não apontam para uma coisa lá da frente, apontam para o cumprimento dos planos de Deus, que são alguém, Jesus. As pessoas do Antigo Testamento, as circunstâncias de vida delas, apontam para o cumprimento do plano de Deus lá adiante, e o que elas viveram, que é sempre algo fragmentado, seja um sofrimento, é um fragmento de sofrimento, seja uma bênção, é um fragmento de bênção, tudo aponta para um sofrimento perfeito e para uma bênção perfeita em alguém lá adiante, que é Jesus. A gente chama isso, pode chamar de prefiguração, ou seja, cada uma dessas realidades do Antigo Testamento é uma figura que aponta, que é pré, né? Portanto, que aponta para algo, né? Para um drama que se resolve em Jesus.
Então, quando a gente lê o Antigo Testamento... Esse é o olhar, né? Exato. Do A Novo. gente lê o Antigo Testamento como uma sombra. Os padres da igreja falam muito disso. Se tem sombra, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa real aqui. A realidade não quer dizer que são irrealidades as histórias do Antigo Testamento. Mas a realidade maior que faz a sombra é Jesus. E a sombra é a projeção na história dessa realidade. Então, eu vejo em Moisés, que faz o povo de Israel atravessar um deserto em direção a uma terra prometida, eu vejo a prefiguração de Cristo, que ensina a gente a atravessar o deserto desse mundo, dessa vida, em direção não mais a uma terra, a um lugar, mas a uma vida que Deus tem prometido para nós. Eu vejo em Isaac, que é levado e é atado, né, no Monte Moriá por Abraão para ser ofertado em sacrifício a Deus, mas que é salvo por um cordeiro. Eu vejo em Isaac atado, Jesus Cristo atado, e eu vejo no cordeiro que livra Isaac, o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, que nos livra a todos nós. E por aí vai. Então, essa é a maneira como a igreja, ao longo da história, de modo especial, num tempo da história, que a gente chama dos padres da igreja, que vai até, dependendo da maneira como conta, até o século VIII, mais ou menos, IX, depende do contador, né? É o modo como a igreja lia o Antigo Testamento. Não é um modo único. Se você ler só assim, você corre o risco de exagerar na dose. Então, cada detalhezinho você vai dizer, é Jesus. Não, menos, calma. Né? Não é o único modo, mas é um modo muito bonito, porque você, no fundo, vê Jesus em toda a Bíblia, como deve ser. Ao longo da história, outros modos de ler a Bíblia, de ler a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, apareceram. O segredo é que essas coisas, normalmente, elas se completam. E o problema é que, normalmente, quem gosta de um modo de ler a Bíblia acaba exagerando em ler daquele modo e esquece os outros. Então, a gente hoje não vive no tempo dos padres da igreja. Hoje a gente olha para a Bíblia e entende, talvez com mais consciência do que eles, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, chegou a nós em palavras humanas. Então, essas palavras humanas têm data, têm circunstâncias, têm, sei lá, né, contextos. Hoje se valoriza muito mais isso. Então, se eu quero entender a Bíblia, eu tenho que entender as circunstâncias, os propósitos mais imediatos e tal. Então, você faz uma leitura da Bíblia mais literal, no sentido de definir, vamos dizer assim, o que a Bíblia é enquanto literatura. E ok, a gente precisa disso. O problema é que, normalmente, quem se entrega a isso hoje acha que o modo como se lia a Bíblia no tempo dos padres da igreja só que esse que dá problema. Porque você lê a Bíblia só como literatura, tá bom, é palavra humana, tá escrito, só que é palavra de Deus. Você, inclusive, só consegue entender que a Bíblia, que é uma biblioteca de livros, né? Biblioteca de livros é ótima, né? Só pode ser de livro. Você só consegue entender que a Bíblia é uma coisa só se você tem consciência de que ela é palavra de Deus. Porque do ponto de literatura, o que faz com que isso aqui tudo seja uma unidade? Talvez o povo no qual isso aqui foi escrito, a cultura desse povo, mas foi em épocas tão diferentes, com objetivos imediatos tão diferentes, por pessoas tão diferentes, que é difícil para alguém que trabalha lendo a Bíblia só como literatura, dizer que isso daqui é uma unidade. Mesmo os 4 evangelhos. Né? Tem 4, primeiro problema, são 4. Por que não é um só? Aí? Né? Então, o que faz a gente entender que isso aqui é uma unidade é a nossa fé. Isso tudo é palavra de Deus. Né? E tudo tem a ver com tudo. Né? Se você perde isso de vista e lê a Bíblia como uma peça de literatura, lá na China eles fazem isso também, viu? E não acreditam em nada, né, que isso aqui seja a palavra de Deus. Né? É literatura, fato. Mas para ler dessa maneira, não se precisa de fé. Né? E aí você reduz demais o que você encontra na Bíblia. Né? Um cristão não pode ler a Bíblia só assim. Então, os métodos de leitura bíblica, eles se
ajudam. E essa riqueza de ver no Antigo Testamento a prefiguração do Novo, ou seja, significa que o Antigo e o Novo são uma unidade. Né? Isso é próprio de uma leitura cristã da Bíblia, uma leitura de fé. Sem fé, essa leitura funciona muito pouco, a não ser a partir dos pontos em que no próprio Novo Testamento a gente já encontra, por exemplo, os evangelistas ou Paulo fazendo isso, porque eles fizeram. Né? Paulo percebeu um monte de vezes que coisas estavam lá no Antigo Testamento estavam apontando para Jesus. Então, quem estuda a Bíblia como literatura não pode negar que Paulo fez isso. Mas a riqueza é ainda maior. Então, José do Egito está apontando para Jesus. José é exatamente o finalzinho do livro de Gênesis, né, Padre Antônio? É essa turminha que a gente chama dos patriarcas, né? Que é uma turminha legal, né? Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, né? É um tempo em que ainda não há a lei como ela foi dada a Moisés no Monte Sinai. Então, isso tem uma série de repercussões, né, na maneira de entender como Deus quis, nesses patriarcas, de alguma maneira, não só falar a um povo que tinha leis, mas a falar a todos os povos. Né? Abraão foi chamado por Deus para ser bênção para todos os povos. Né? Essa era a vocação dele. E isso ilumina todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Então, a história dos patriarcas é legal porque ela fala de um tempo em que ainda não há uma lei dos judeus, uma coisa tão própria daquele povo. É o povo judeu é a família natural, carnal de Abraão, mas os patriarcas ainda, de alguma maneira, eles são um pouquinho a representação das nações todas do mundo. E como Deus, no meio disso tudo, já estava fazendo conosco uma história de salvação. Agora, Padre Antônio, é também, ao mesmo tempo, eu amo essa expressão, a história da salvação em cima de uma história de pecados, né? Porque depois do pecado de Adão e Eva, em seguida, um irmão mata o irmão. Aí o senhor falou de José, os irmãos de novo não mataram, mas jogaram no fundo do poço, venderam para os egípcios. A gente não precisa nem... Olha, meu Deus, se a gente fizer do jeito que você está falando, ainda dá a impressão de que tem os bonzinhos e os mauzinhos. E não tem. Porque Jacó enrolou o pai para ser abençoado, uma vergonha, né? mas foi. Mentiu. Né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou o marido da mulher com quem ele adulterou. Não é uma história de pecadores e gente boa. É uma história de Deus entrando na vida de pecadores. Bravos pecadores. De gente. De gente. Então a Bíblia não é essa coisa meio maniqueísta que a gente tem na cabeça, separa. Tem um pedaço da humanidade que presta. Que é bom. Os e outros... tem outro que não presta. Não, toda essa humanidade nós. É amada por Deus e toda ela não presta de alguma maneira. Né? E ponto. Né? E ponto. Né? E enquanto a gente não entende isso, a gente corre o risco de ficar sempre se perguntando de que lado da humanidade a gente está. Né? Da turma que presta, eu sou do bem. Normalmente a gente muito enganada consigo própria. Ou então da turma que não presta. Eu não presto e paciência. Não. Deus me ama. Deus ama esse mundo. Né? São João diz isso. De tal maneira Deus amou o mundo. Deus amou essa gente. Né? Que somos nós. Né? E a inveja dos irmãos de José hoje não tem mais, né, Padre Antônio? Pois é, mas o José, tadinho, também era tão lesado. Era tão desatentozinho com as coisas, né? Pois é, Padre Antônio, a gente lê a história de José, ele falava, tinha aqueles sonhos incríveis e contava para todo mundo. Não, e a história dele com o pai é uma história de família, né, Laura? Então Freud uma história de família. Freud explica as coisas aqui, né? Jacó amava mais José do que os outros. Logo no início do livro. Tá bem claro, né? Gênesis 37. Israel amava José mais do que todos os outros filhos. E não fazia questão nenhuma de esconder.
né? Porque dava para ele E mandou o que não fazer dava uma para túnica, meu Deus. colorida. Imagina que é uma coisa que naquele tempo a roupa colorida era cara, porque a roupa era não tinha tecido sintético, né? Então todo mundo usava a mesma cor, que era uma cor meio de, sei lá, sujo, né? Que é a lã da ovelha, sei lá, né? E Jacó deu para José um manto colorido, que ele usava em momentos que não tinham nada a ver. Vou chamar os meus irmãos lá para virem do trabalho. Aí botou um manto colorido. Quer dizer, é uma falta de senso total. E uma família bonita, mas cheia de complicações, como toda família, né? Aliás, é toda interessante família. porque quando no Novo Testamento se dá a genealogia de Jesus, os evangelistas fazem questão de mostrar que a família de Jesus, essa genealogia, tinha gente complicadíssima, né? Tinha né, gente estrangeira que não, né? A família de Davi, né? A avó, eram estrangeiros, né? Tinha prostitutas. Tinha prostituta. Né? Tinha o adultério de Davi. Então, para mostrar, olha, Jesus abraçou e assumiu essa humanidade, inclusive com essa história familiar. Meio que para dizer para a gente, ó, fica de bem com a sua história familiar, porque é assim, né? Então, a família de Jacó era uma família numerosa, que tinha muita coisa legal, como toda família numerosa, mas tinha um filho mais querido, tinha falta de tato para se perceber que isso podia ferir os outros filhos, e de fato feriu, né? José, havia propósitos de Deus, havia um plano de Deus sobre ele, mas ele era sonhador. Então, nesses sonhos, ele via o propósito de Deus lá à frente, não entendia, mas era perceptível que as coisas que ele via, se ele próprio não entendia, menos entenderiam os irmãos. Era perceptível que aquilo deixaria os irmãos chateados. E ele falava, eu vi um feixe de trigo que era o meu e o de vocês estava em volta e se dobrava diante de mim, do meu feixe, né? O que você quer com isso, rapaz? Né? Lembrando que naquele tempo, né, a coisa da sucessão familiar, né, de patrimônio e tudo, isso era muito sério, né? Você está querendo tomar o lugar do mais velho? Você está querendo o quê? Né? Então, era um bololô, né? Era uma coisa meio... Né? E no meio disso tudo, né, a gente sabe que em algum momento os irmãos de José pensam até em matá-lo, e um deles acaba dissuadindo os outros e dizendo, não, vamos só vendê-lo como escravo a uma caravana que vai passando por ali, vai em direção ao Egito. E eles vendem o próprio irmão. Aí você imagina como é que ficou o coração de José, né? Que era um rapazinho sem tato e talvez justamente por isso muito ingênuo, né? E de repente ele percebe, ele não é tolo, né, que os irmãos estão vendendo ele. Por quanto que eles venderam, Laura? Procura aí. Dever de casa agora, procura aí. E, quer dizer, José chega no Egito vendido pelos irmãos, com as mãos amarradas e aparentemente com uma vida na juventude destruída. Vou viver como escravo, né? Olha, Gênesis 37, 28. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos israelitas, que o levaram para o Egito. 20 moedas de prata. Então, chega José no Egito amarrado como um escravo. Deus tinha planos para ele, os planos continuavam de pé, os planos iam se concretizar no Egito, só que José chega no Egito como um escravo. Como é que Deus tem uns caminhos diferentes e como é que ele aproveita tudo, né? Porque se os irmãos não tivessem vendido, José não chegava. Seria outra história da salvação. Eu acho que, querendo a gente entender como queira, né? José chegou no Egito do jeito que chegou, né? Tinha planos de Deus para ele lá, mas
José chegou do jeito que chegou. E quem sabe isso também não é uma... Como é que a gente pode dizer, né? Não é uma maneira, né, da Bíblia falar para a vida da gente, né? Olha, Deus tem planos para a sua vida, eles continuam de pé, só que Deus tem jeitos diferentes de fazer você chegar onde Ele quer que você chegue. E há coisas que você hoje talvez imagine que não tem sentido, não podiam ser assim, e que Deus é capaz de alinhar com o propósito dele. Confia na providência de Deus. Lá no Novo Testamento, a gente tem uma história que Paulo nos ensina, lá na carta aos Romanos, que poderia nos falar mais ou menos a mesma coisa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina Paulo falando isso, imagina, estou fazendo uma doideira, né? Mas Paulo falando isso para José enquanto ele está indo para o Egito. José, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que nessas horas não se deve falar nada, mas imagina se Paulo diz isso para ele, né? José, que ele é? Não, mas não é possível, não é possível. Não, confia, José. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Vai, acredita, né? Eu acho que José podia ensinar isso um pouco para a gente, né? Padre Antônio, e agora a gente, né, se detendo em cada detalhe. Aqui eu fui abrir Gênesis 39, logo no início, no versículo 2 diz: o Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio, e aí conta a história e, de repente, muda tudo, né? A esposa gosta dele, inventa uma mentira, ele vai para a prisão. É muito sofrimento, Padre Antônio. Aí, ele vai para a prisão e, na prisão, ele começa a ter sonhos. Aquele moço vai falar para o faraó que tinha um moço na prisão. Nossa, só tem um detalhe aí, eu não sei se eu estou me enganando, pode ser que eu esteja. Mas eu acho interessante, quando José tem os sonhos lá na juventude, ele tem sonhos, mas ele não entende os sonhos. José chega no Egito escravo, José vai trabalhar na casa de Potifar, José é enredado pela mulher de Potifar numa história mentirosa, José é preso, fica na prisão, e na prisão me parece que outras pessoas também têm sonhos e ele consegue agora entender os sonhos. O que não acontecia antes. Me parece que isso é um sinal de que ele está amadurecendo, né? Porque sonhar é uma coisa, entender de fato o que são os sonhos é outra, né? Me parece que sem dizer, é como se a Bíblia estivesse mostrando, olha, José está amadurecendo. Essas histórias todas estão acontecendo, ele está no meio de um bololô danado, mas dentro dele tem algo amadurecendo. Ele agora não só é capaz de sonhar, como ele é capaz de dar sentido para os sonhos, entender os sonhos. E, inclusive, revelar a outros o sentido dos sonhos deles. Eu acho que isso é muito legal, porque é sinal de que José está passando por um meio de um furdunço, mas tem algo acontecendo dentro dele. Ele não está zerado no meio dessa história toda, ou ele não está sendo minado pela história, ele está aprendendo com tudo isso. Né? Ele está aprendendo a se tornar um homem adulto, porque pessoas adultas não só têm que saber sonhar, mas têm que saber entender os seus sonhos, né? Para saber como realizá-los também, como concretizá-los. E ele não foi oprimido por um sentimento, né, de derrota, por saber que foi caluniado, né? Foi vendido pelos irmãos e agora, quando estava tudo bem, começando a melhorar, vai tudo por água abaixo de novo, né? Ele não foi tomado por um sentimento de derrota, né, Padre Antônio? Ele continuava, no fundo, aquele sonhador, né? E isso é bom, né? Isso é bom, ele continuava sendo um cara sonhador, ele continuava sendo aquele rapazinho lá, né, que acreditava. As coisas ruins que aconteceram com ele não mataram aquele coração sonhador lá do início. Esse coração sonhador tinha que amadurecer, e pelo visto amadureceu. Mas ele não podia ser sufocado, ele não podia morrer. E, de fato, eu acho que não morreu. Né? Então,
eu acho que José do Egito tem muita coisa legal para contar para a gente, para ensinar para a gente, também do ponto de vista prático, né? A vida vai batendo na gente e a gente pode correr o risco de, por conta das batidas da vida, ao invés de amadurecer, endurecer. E aí deixar a vida roubar da gente essa capacidade da gente de sonhar, de acreditar, né? Quando, na verdade, o sofrimento não deve nos endurecer. Ele deve apenas nos amadurecer. Os meus sonhos, eu não devo carregá-los em mim hoje como eu carregava como um garoto de 17 anos. Eles têm que amadurecer, mas eles não podem acabar, eles não podem morrer. Uhum. Eu acho que José, de algum jeito, né, conseguiu viver isso, né? E eu acho que seria legal se a gente conseguisse fazer parecido, né? Então, é óbvio que, por exemplo, uma mulher com 40 e poucos anos, ela não pode sonhar com um casamento, com uma família, do jeitinho que ela sonhava quando tinha 17, idealizando um monte de coisa, fantasiando um monte de coisa. Mas se ela não sonhar mais nada para o casamento ou para a família dela, e se ela não aprender a entender que aquele sonho que ela teve com 17 lá amadureceu, mas ela pode vivê-lo ainda, mas de um jeito mais maduro agora e tal. Se ela perder isso, vai virar uma mulher azeda, uma mulher amarga, né? E por aí vai, né? Eu sou padre, quando eu 17 anos eu imaginava que ser padre era uma coisa, né? E talvez não imaginasse que ser padre também era outras coisas, né? Hoje eu tenho quase 50, então, cara, se eu continuar imaginando o que eu imaginava com 17, eu sou um tolo, né? Mas se eu não tiver sonho, se eu não acreditar que vale a pena, que é bonito, eu vou virar um velho chato, né? Mas eu tenho que pegar aqueles sonhos lá de trás e interpretá-los e entender que é bonito, que tem um ideal no meio de tudo isso, mas que não significa andar nas nuvens ou viver uma idealização. E aí a gente vai reciclando as coisas, né? Padre Antônio, e para mim, assim, uma das palavras mais fortes da Bíblia, né, é aquele momento quando ele diz para os irmãos, né, se identifica, eu sou José, desse mal Deus tirou um grande bem. Meu Deus, essa compreensão, né, que Deus deu a ele e que nos dá quando a gente toma essa palavra, esse texto, para mim é uma das maiores libertações que a gente pode usufruir, é viver sentir o mesmo que José sentiu naquela hora, né? Ao mesmo tempo que o coração dele, claro que estava ferido, né? Ser vendido pelos irmãos, mas Deus deu a ele assim a graça, deu a ele para dar a gente hoje, que desse mal que me atingiu, Deus tirou um grande bem. Como é bom quando a gente pode fazer isso como José, né? Eu acho que nossa, tem tanta coisa bonita que a gente pode ver nesse cara, né? Porque, na verdade, quer dizer, foi feito um mal a ele, não só houve um mal. Porque há males que não é que eles sejam feitos necessariamente a gente, acontecem. Sim. Alguém que a gente ama que fica doente, sim, né? É diferente. Mas existem males que são feitos diretamente contra a gente, né? Então, um mal foi feito contra ele, mas a vida caminhou e ele foi colocado numa posição em que ele agora podia fazer bem aos irmãos que o haviam vendido. Mas eu acho que a primeira coisa que passaria na cabeça de qualquer um eu posso fazer bem? Posso, mas não vou fazer não, eu vou, né? E ele decidiu fazer bem. Eu acho que isso é mais incrível, né? Me foi feito um mal e hoje eu estou numa posição em que eu posso fazer muito bem. Mas eu poderia decidir não fazer. Porque eu ainda estou ferido, porque o mal que me foi feito foi muito grande. E de repente ele entende, não, mas o mal que me foi feito, na minha vida, ele foi só um pedaço no meio de algo muito maior. O bem que Deus me fez foi muito maior. E Deus agora me colocou num lugar de poder fazer bem. E eu escolho fazer esse bem. Quer dizer, não só José teve um coração que conseguiu, mesmo que tenha sido contaminado pela mágoa, pelo ressentimento, conseguiu vencer isso, né, se descolar disso, e ele percebeu que o mal que foi feito a ele foi só um pedaço de um caminho muito maior, no qual Deus fez muito mais bem a ele,
como ele, na posição, hoje a gente diria com a faca e o queijo na mão, percebeu, Deus me colocou num lugar onde eu posso fazer bem. E eu escolho fazer esse bem, mesmo a quem me fez mal. Isso eu acho maravilhoso, né? Porque ele não pôde escolher né, se aquele mal seria feito a ele ou não. Foi feito, né? Foi feito diretamente a ele, não foi um mal qualquer, não foi uma fatalidade meteorológica, não foi uma fatalidade, né? Foi uma decisão, né, vamos dizer assim, uma intenção ruim do coração dos irmãos, mas a vida andou. E ele agora se via numa outra posição. Lá ele era a vítima, aqui ele está na posição de quem pode fazer o bem. José conseguiu perceber que ele estava em outra posição. O problema é quando a gente não consegue sair dessa posição aqui. E fica ali. Sabe, totalmente. a impressão que dá é que a vida parou naquilo. José, a vida dele andou, cara. A vida dele andou e ele percebeu isso. Né? O problema é quando a gente fica na posição da vítima, com o coração preso naquilo que nos feriu, e a gente tem a impressão de que a vida não andou. E isso pode ser algo muito real. Eu posso dizer para uma pessoa a impressão que eu tenho é que a minha vida não andou. E aí quem está ao meu redor pode falar, como que você pode dizer uma coisa dessa? Você fez tanta coisa, você viveu tanta coisa. Não, mas o meu coração, emocionalmente, eu estava ali, naquele momento em que eu fui machucado, em que eu fui... E aí quem está ao redor, às vezes, não entende, mas você está reclamando de barriga cheia, a sua vida, aconteceu tanta coisa bacana e tal. Mas eu estou ali ainda. Então, talvez José também ensine a gente a isso, né? Cara, sai daquele lugar onde você estava quando você foi vendido como escravo pelos seus irmãos e olha como é que Deus te colocou agora num lugar onde você pode fazer tanto bem. E escolha fazer bem. E decida fazer bem. Né? Esse pedaço da história a gente pode escolher. José podia escolher. Ele podia dizer, não, olha, infelizmente não tenho o que dar para vocês, voltem para a terra de vocês e espero que vocês... Ele não precisava fazer mal necessariamente aos irmãos. Eles tinham ido lá buscando comida no Egito, num tempo de fome, e nem perceberam quem era José. Para eles, José era um egípcio. Ele podia ter simplesmente dito, não, voltem para casa, eu não tenho o que fazer por vocês. Quem é de nós que julgaria José numa situação dessa? Não, Nenhum de nós. Mas ele escolheu fazer bem. Né? Então tem... Nossa, mãe, quanta coisa legal, quanta coisa esse homem viveu com Deus dentro dele, quanta coisa Deus fez no coração dele, como Deus amadureceu esse cara. Impressionante. Deus não Muito permitiu forte. que ele ficasse parado. Ele era um sonhador, mas ele amadureceu ao ponto de aprender a interpretar sonhos, ou seja, entender o que os sonhos querem dizer, porque sonhar só não é o bastante, você tem que entender o que os teus sonhos, os teus planos, o que eles apontam para você, né? Ele foi vítima, mas ele não passou a vida inteira no lugar da vítima, ele foi tomando outros lugares até chegar diante dos irmãos que o venderam como aquele que podia fazer bem a eles, e decidiu fazer isso. Então, o bonito é que na história de José, ele está sempre em movimento, ele não está parado. Isso é sinal de que Deus está agindo na vida dele e ele está aceitando. Né? Porque Deus move a gente. A tendência da gente é estacionar, e às vezes a gente estaciona em umas vagas péssimas, né? Na mágoa, na lembrança doída, né? Na imaturidade. E Deus faz a gente se mover. Né? O Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus que bota a gente para andar. Né? Moisés vai, né, com o povo, né, e depois vai, o pessoal está sempre andando, né? Se você olhar, o pessoal... E Jesus também, Jesus está sempre caminhando, está sempre... Vamos embora, anda, rapaz. Essa observação que o senhor fez de José é impressionante. Aí, aproveitando que o senhor falou no início, uma ligação com o Novo Testamento, aquela palavra, né, o que importa é prosseguir decididamente. Isso é a cara de José, né? José, com todas os dramas, os acidentes, as calúnias, as dores que José, ele não ficou alojado, né, na mágoa, né, Padre Antônio? Que isso nossa, isso é lindo. José não ficou alojado na mágoa, ele teve essa graça de, mesmo ali, as pessoas iam consultar ele na prisão, né? Sim, e... Lembrando, isso é possível quando a gente está caminhando com Deus. Não é algo que a gente faça sozinho, não dá.
Não dá. Sim. A Bíblia não é um manual de cobranças, faça isso, faça. É para mostrar, olha, você tem opções, ou você caminha sozinho, e aí talvez você não vá conseguir caminhar muito, ou dá a mão para Deus, Ele vai te ajudar a caminhar. Ele vai te ajudar a entrar em novos lugares, né? Ele vai te colocar em lugares novos. E pode ser que no caminho você, inclusive, esteja em lugares que você não gostaria. Eu imagino que José não quisesse estar, né, naquela cisterna onde os irmãos o jogaram, não quisesse estar na prisão onde ele foi levado, né, pelo ministro egípcio. Mas ele estava sempre de passagem, a vida dele estava prosseguindo, né, porque ele estava de mãos dadas com Deus. Sem Deus, a gente estaciona em algumas coisas. Com Deus, a vida ela tem uma dinâmica, um dinamismo grande, né? Agora, lembrando que José, como a gente falou, é prefiguração de Jesus. Jesus foi vendido também, né? Foi vendido pelos seus irmãos, por nós, né? Jesus, como José chegou escravo no Egito, Jesus foi levado à cruz e ele passa desse mundo para o Pai atado na cruz, como José chegou atado no Egito, né? Enfim, né, há tanta coisa, né? Jesus escolheu fazer bem àqueles que o levaram à cruz, né? Jesus, o perdão de José aponta para o perdão de Jesus, né? É tão bonito, né? Sem quando titubear, José, inclusive na cruz, né? Quando José se revela aos irmãos, né? A Bíblia diz que ele chorou muito e disse: eu sou José, achegai-vos a mim. Porque eu imagino que quando ele disse eu sou José, os caras devem ter ficado brancos e pensar, é agora, danou-se, né? Achegai-vos a mim. O ministro do faraó... Porque olha que coisa incrível, né? Porque agora vamos ver José como prefiguração de Jesus. Diante da cruz de Jesus, eu estou diante da cruz, do sofrimento, da vergonha que foi infligida ao Filho de Deus soberano. E eu, como pecador, quando vejo isso, eu deveria tremer. E Jesus, mais do que José, ao invés de ele diz: achegai-vos a mim, vinde a mim todos vós, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, muito mais do que os irmãos de José tremendo diante dele quando ele disse eu sou José, muito mais a gente devia tremer diante da cruz de Jesus. Sofreu sendo inocente, é o Filho de Deus feito homem que é vendido por 30 moedas, e a gente devia correr com medo, mas ele diz: não, achegai-vos a mim, venham, chega mais perto. É o mistério de Deus, né? É o mistério de Deus. Quando a gente percebe o que a gente fez, ao invés da gente ser engolido pelo pavor, o Senhor diz: vem, chega mais perto. Um pouquinho, José, quando faz isso com os irmãos, representa Jesus que faz isso com a gente, né? Então, a história de José, do ponto de vista simplesmente humano, como a gente poderia dizer, do ponto de vista de uma vida de fé, de um caminho com Deus, e como prefiguração daquilo que Cristo faz de maneira perfeitíssima, o acolhimento de José para os irmãos dele é só o acolhimento de José para aqueles, né, ali. O acolhimento de Cristo por nós é o acolhimento de Deus para todos, né? Então, a história de José, que também aponta para Jesus, em tantos aspectos, ela é belíssima, né? Ela é a história que Deus quer fazer com cada um de nós. Jesus diz: achegai-vos a mim, vinde a mim, como José falou, e como... E aí, enquanto o senhor falava, eu sentia assim, né, o Espírito Santo levando a gente a dizer também para os que nos ofenderam, chega-te a mim, eu quero te abraçar. Né? A gente também pode aprender com difícil, José, né? a não olhar para as pessoas que passaram pela nossa vida e talvez não tenham acertado muito, mas não olhar para elas como inimigos, né? Quem sabe a gente pode até perceber que hoje a gente está numa posição parecida com a de José, inclusive podendo fazer bem a essas pessoas, né? E se eu posso fazer bem, por que não? Né? Então, é o Espírito Santo que ensina essas coisas para a gente, né? Então vamos deixar
no coração aí as perguntinhas. Né? Que vontade de amar mais e mais o Antigo Testamento, né, Padre Antônio? Muita coisa bacana, né? E apontando para Jesus, lembrando sempre disso. Se a gente se detém num ponto ou no outro de uma coisa que é uma história, ou seja, um caminho, a gente pode se perder. Ah, mas por que aqui teve uma guerra? Porque não, sim. é uma história. Uhum. Tá caminhando e está caminhando para Jesus, né? Então a gente só entende quando a gente entende que é uma história e que essa história tem um propósito, tem algo adiante que dá sentido a ela, que não a anula, mas que faz com que a gente olhe para trás e diga: o Senhor teve misericórdia e com paciência Ele caminhou com a gente até chegar onde Ele queria nos levar, em Jesus. Amém. No caminho, Ele não nos abandonou, mesmo quando nós estávamos entregues à confusão, ao pecado, às guerras, aos conflitos internos. Ele não abandonou a gente, mas o propósito dele era nos trazer até o seu Filho Jesus. E Ele trouxe. Então essa história é a história desse caminho. Vale a pena a gente conhecer. Né? Beleza? Amém. Gente, então espero que a gente não tenha bagunçado muito o meio de campo, mas espero que tenha ajudado um pouquinho a gente a mergulhar um pouquinho na palavra. A história de José, se você quiser dar uma olhada com atenção, está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O pedaço, né, que eu acho que é mais importante a partir do capítulo 37, né, de Gênesis. Eu acho que a partir daí vai bem para a gente entender essa história. E então, o perdão de José aos irmãos está no finalzinho de Gênesis. Né? Então vale a pena, tá bom? Um abração, gente. Obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Tchau, irmãos. Até a próxima.